Boa noite a todos, meu nome é Thiago da Costa Rec, sou advogado civil e criminal e sócio do escritório Longen Ferreira e Rec aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho experiência com ênfase na área de responsabilidade civil, no campo de direito civil, e também na área criminal, mas isso em aspecto geral, atuando também na relação da violência doméstica. Na área condominial, eu tenho experiência somente em termos de consultoria condomínio, mas eu não tenho uma função e uma atuação muito mais voltada ao condomínio por enquanto. O histórico da violência doméstica aqui no Mato Grosso do Sul, ele é preocupante. Tanto é preocupante que índices de percentual, ele foi um dos estados que mais tinham a atuação de prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma verdade que em 2015 foi inaugurada a primeira Casa da Mulher Brasileira aqui no estado. E com a inauguração dessa casa, nós tivemos ainda uma demonstração maior estatística desse delito cometido aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E eu vou colocar até um pouco de ênfase aqui em Campo Grande também. Esse crime, ele é um crime que, como todos sabem, ele é um crime que acontece na surdina, ele é um crime que acontece na intimidade. Por quê? Porque nós temos aqui um agressor, em que a maioria dos casos ele é um homem, sexo masculino, e nós temos uma vítima. E essa vítima, na maioria dos casos, por óbvio, seria, então, uma mulher. Esse agressor e essa vítima, elas têm um relacionamento íntimo, seja casados, sejam companheiros em união estável ou namorados que convivem juntos. E nessa intimidade, nessa esfera de intimidade, então, esse agressor se coloca numa posição de superior, causando danos a essa vítima. Danos de cunho não somente físico, pode ser violência física, pode ser violência patrimonial, ou seja, quando ele restringe que ela tenha qualquer tipo de bem financeiro, bem patrimonial, se ela não trabalhe, ou se ela trabalha o dinheiro todo vai ter que ficar com ele, ele toma conta de todos os valores, dando a ela uma dependência. Uma violência psicológica que faz com que essa vítima, então, se sinta coagida a não sair de perto desse agressor, porque ela não se sente segura, ela não se sente capaz, ela não se sente de nenhuma forma uma pessoa que consiga sobreviver sozinha sem esse agressor. Ele a ofende, ele a coloca ali cada vez em menor escala dentro daquela intimidade, fazendo com que ela seja dependente exclusiva dele. Temos a violência moral, da qual então segue similar à violência psicológica. Esse agressor ele vai fazendo com que ela se sinta cada vez mais depreciada, a honra dela se diminui em grande quantidade, ela não se sente capaz de conseguir um trabalho, falar com pessoas, ela sempre vai estar minimizada. A violência sexual, e sim, é possível um marido causar violência sexual numa esposa, através da negação dela para o ato sexual. E nós temos também a agressão física, que é a mais comum de ser observada por conta de deixar vestígios claros e evidentes. Essa vítima, por ela ter uma relação, um sentimento com esse agressor, ela por muitas vezes ela não denuncia, ela não vai atrás, seja por se achar mínima e não saber sobreviver, achar que não sobrevive sem esse agressor, seja por achar que é uma normalidade, porque muitas vezes essa mulher é o primeiro relacionamento dela e ela acaba então acreditando que aquilo é o comum, que o homem ele tem que se sobressair, a mulher tem que ser submissa ao homem, ou por muitas vezes achar que é uma única vez, ele vai mudar, na próxima vez não vai acontecer nada, e ela se sente presa a esse agressor e não denuncia.
Em condomínios nós temos então um aumento dessa relação, uma problemática muito maior, porque toda a intimidade que vai ter numa residência em uma via pública se amplia. Você vai ter um prédio, você vai ter um condomínio residencial, tu vai ter um condomínio de prédios também que se isolam da via pública, que os apartamentos ou as casas do condomínio acabam ficando cada vez mais restritas àquela intimidade. E nós temos visto, dentro desse isolamento social, dentro dessa pandemia, um aumento aqui no estado com relação. Para ter uma noção, de março a abril nós tivemos pedidos aproximadamente 21 medidas protetivas por dia. Nós temos a prática do feminicídio, aquele crime em que ao matar uma mulher pela condição de mulher, ou matar a mulher por conta da relação doméstica e familiar, nós tivemos de janeiro para março cerca de 8 feminicídios e 17 tentativas aqui no estado. Então, o condomínio deve também observar essa relação dessas partes. Prestar atenção com todas as possibilidades, todas as pistas de que haja uma possível violência doméstica sofrida. Então, o que o síndico, o administrador, os funcionários podem fazer? Em primeiro momento, observar. Se houver qualquer indício de uma violência doméstica familiar contra mulheres, crianças, idosos, ligar na polícia e fazer a denúncia. Tá? Terceiras pessoas podem fazer a denúncia. Aliás, é interessante campanhas como a Rompendo o Silêncio para enfatizar, então, o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças e idosos e como fazer a denúncia. Ligue na Casa da Mulher Brasileira, ligue na polícia, faça a denúncia desse agressor. Porque cada vez que coloca aquela ação de em briga de marido e mulher não se mete a colher, esse crime acaba ampliando, acaba aumentando no cenário. E dentro de um condomínio acaba sendo muito maior, porque nós vivemos em colmeias humanas, em que cada um tem a sua célula habitacional, e na célula habitacional acaba influenciando as demais. Então pode acontecer essas brigas perturbarem muito mais também os cenários dos vizinhos. Podemos ter vários agressores dentro de um condomínio. Tá? Não é um cenário impossível de se perceber, infelizmente. Então, por ser algo da intimidade, por essa vítima às vezes ter receio de fazer isso, o síndico pode, o administrador pode, os funcionários podem, os vizinhos podem realizar a denúncia. E campanhas, tanto quanto a Rompendo o Silêncio, ou campanhas do próprio condomínio, também podem ser fomentadas. Cartazes sobre violência doméstica, um disque violência doméstica, um canal de WhatsApp de violência doméstica dentre os moradores, o síndico. Fazer esse canal de conversas. Os moradores que presenciar essa relação no meio da denúncia também podem acolher essa vítima de certa forma. Mostrar a ela que não há nenhum mal, nenhum problema ela denunciar e que sim, é um crime e é um risco à saúde física, mental e até mesmo possibilidade de óbito, de morte dessas vítimas. Quero agradecer por demais o Condomínio News a me chamar aqui para fazer parte dessa banca de embaixadores. Espero estar disponível cada vez mais a esse setor do condomínio. Quem precisar de mim pode entrar em contato. Meu Instagram, thiago.c.rec. Meu Facebook, Thiago da Costa Rec. Tá? Podem ficar à vontade, me procurar e vamos fazer cada vez mais, fomentar e estimular campanhas assim, para afastar muito do ambiente condominial e fora do condomínio a qualquer tipo de prática de violência doméstica.
contra a mulher, contra crianças e contra idosos. Aliás, qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa. Muito obrigado.